nesta manhã? Como é que está o seu lar? Leva essa pergunta para casa, reflita nisso, pastor Francisco. Meus irmãos, estamos recebendo aqui na minha vez, aqui na minha segunda vez, né, na minha gestão aqui, pastor Roberlan Julião, né, como já foi apresentado, com orgulho. Nós estávamos conversando ali, falamos, o Leandro já estava narrando como foi sexta e como foi sábado, né? E aí eu falei com ele, a gente não sabe se a mesa é lugar de conflito ou comunhão, nós estamos nessa decisão, ficou para o senhor resolver agora de manhã. Né? Então vamos, Deus já colocou no coração dele a mensagem que ele tem para nós. Oremos. Ó Deus, quão bom e quão suave é estarmos aqui, nesta comunhão, junto com a igreja, com o teu servo e sua família. Que a tua graça continue se manifestando e que o Senhor continue abençoando e capacitando o teu servo para entregar a mensagem que o Senhor já colocou no coração dele, e nós estamos aqui para recebê-la, pelo nome e pelo poder de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, gente boa. Bom dia. É bom estar aqui com os irmãos e vim com minha esposa e meu filho. Coloquem-se de pé, por gentileza. Gisélia e Roberlan em minha homenagem, tá bom? Opa, os irmãos, pode sentar, meu amor. E nós estamos aqui para falar sobre algo que talvez sejamos induzidos a optar por uma das duas possibilidades, ou comunhão ou conflito. Mas todo mundo aqui é oriundo de uma família, e todo mundo sabe que, por mais que essa família é muito linda, né, a gente sabe como as coisas são. Não sei aqui quem faz parte de grupo de WhatsApp de família, né? Então, imagine a cena. Por exemplo, esse ano eleitoral, né, de 2022. Imagina como foi o grupo da minha família. A sua, de repente, foi mó paz. A minha não. Então, assim, família tem comunhão? Tem. Mas tem conflito? Também. E nessa manhã eu quero falar com vocês sobre na mesa entre a comunhão e o conflito. E eu gosto de fazer intertextualidade, inclusive contextos bíblicos, em que eu olhei para 2 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 4, e lembrei de Mateus 22, versos 27 a 39. E a gente pretende falar um pouco sobre isso. Só um instantinho, por gentileza, que hoje eu lembrei de colocar o cronômetro mais cedo. Na outra igreja, ontem à noite, eu lembrei do cronômetro 10 minutos depois de já estar falando, né? E nesse caso, a proposta aqui, resumindo o que eu pretendo falar, nestes dias difíceis, as pessoas são bastante egoístas. Afaste-se desse tipo de atitude, dando prioridade a Deus, cuidando mais de si mesmo e desenvolvendo mais empatia pelo próximo. Então, se a qualquer momento esse celular cair, é porque tem uma criança de 6 anos perto do tripé, tá bom? Fora isso, fiquem em paz. Então, conto com a oração da congregação para que tudo flua. Família, lugar de comunhão ou conflito? Mas, voltando para cá, a respeito desse assunto, nós vamos observar o seguinte, começando ainda na segunda epístola de Paulo a Timóteo, nós
observamos um texto, obviamente, bastante conhecido dos irmãos, sendo que, enquanto na nossa cabeça, últimos dias é século 21, na cabeça de Paulo, últimos dias era o período que ele estava vivendo. E não sei se você consegue perceber que desde a mentira do Éden, o homem, ele quer ser o 7, ele está nesse 666 até hoje, né? E aí o que acontece? Nessa busca desenfreada do 666 que nunca consegue ser 7, a gente vê, por exemplo, mulheres querendo ser homens, homens querendo ser mulheres, adultos querendo se relacionar com criança, as crianças erotizadas, gente com 10 anos se sentindo adolescente, não é mesmo? Vai dizer para um cara de 10 anos que ele é criança hoje. Então aí você vê a vozinha de 60 querendo ser adolescente, né? E aí nessa situação, eu não sei se dá para você perceber, praticamente ninguém mais aceita a sua própria realidade. E aí nessa era em que as pessoas elas inventam a sua realidade, porque essa é a diferença do ser humano para os outros animais. O ser humano é produtor de cultura. E aí o que o ser humano faz? Eu não gosto da vida que eu tenho, então eu digo que a minha vida é outra coisa. Então eu sofro com a minha cor, então qualquer coisa relacionada à minha cor vai ser problema. Eu, por exemplo, não tenho dificuldade com a palavra crioulo. Tem gente que tem. Eu não tenho dificuldade de ser preto. Tem gente que tem. Eu não tenho dificuldade de ter cabelo duro. Tem gente que tem. Entende? Eu não tenho dificuldade de ser feio. Claro, ser feio me traz dificuldade. Mas agora, eu não tenho dificuldade de ser só bonito aqui, né? Aí nesse caso, eu não tenho dificuldade de ser feio. Mas o que acontece? Tem gente que tem dificuldade. E aí o que vai acontecendo? As pessoas, em vez de elas trabalharem suas dificuldades, elas querem obrigar as outras pessoas a virem a realidade como a gente está querendo ver. E que nem a gente está conseguindo ver tanto, porque se a gente estivesse vendo mesmo, a gente não obrigaria as pessoas a concordarem com a gente. Aí é que está a questão. E aí a gente está vivendo uma época que o gordo não quer ser chamado de gordo, o velho não quer ser chamado de velho, a criança não quer ser chamada de criança. E aí, em vez da gente trazer dignidade para a favela, a gente diz que a favela é comunidade. Em vez da gente tratar o idoso com dignidade, a gente diz que o velho é idoso. Quando, por exemplo, no Oriente, o velho é sábio até hoje. O problema não está necessariamente no nome que a gente dá. O problema está no modo que a gente trata as pessoas. Porque eu me referi a uma pessoa que entende que não é homem nem mulher, claro que daqui a uns 200 anos, se um antropólogo for olhar a pelve daquela pessoa, vai dizer o que é, mas tudo bem. Aí nesse caso, se uma pessoa, ela entende que ela, eu não sou homem nem mulher, sou não binário e aquele negócio todinho e tudo tal, aí qual é a parte complicada? O fato de eu chamar a pessoa de ele, ilo, elo, não faz com que eu a respeite. E não adianta o país me obrigar por força de lei, porque vai ser uma coisa da boca para fora. Tem que me respeitar. Que eu saiba, a gente deveria ser treinado a ter respeito mútuo. E eu não sei se você percebe que as pessoas que vivem cobrando respeito, elas não respeitam ninguém, porque continuam falando que o pastor é ladrão. Intolerância religiosa, todo mundo faz piada com Jesus. Quer ver uma coisa? Quantas pessoas você vê por aí fazendo piada com Zé Pilintra e compara, vê a proporção de quantas pessoas fazem piada com Jesus? Quantas pessoas ficam caçoando de Maomé e quantas pessoas ficam caçoando de Jesus? E quem são as pessoas do ódio? Nós. Já reparou? Então eu não sei se você consegue perceber que assim, a parte mais complicada é que eu falando isso posso ser interpretado como alguém cheio de ódio por uma pessoa que declara morte aos judeus, e essa pessoa é cheia de amor. E aí nesse manicômio legalizado, porque você botou a lei, agora pode. Você botou a lei, agora não pode. E aí a gente não vive necessariamente numa questão de certo ou errado. Porque eu não devo necessariamente só assim, eu sou obrigado por força de lei. Eu teria que ser obrigado por força moral. Agora, qual é o investimento sério que se faz na formação das pessoas?
Eu sou oriundo de escola pública, o que eu mais tive foi greve. O que eu menos tive foi professor de física e de química. Eu não sei se dá para perceber. E você acha que isso que aconteceu na minha educação foi um acidente? Aconteceu isso com o filho da elite? Não. E aí eu vou para a faculdade ou na cota ou no nivelamento. Eu não vou porque eu tive uma boa base. Aí eu pergunto, quiseram me dar uma boa base? Facilitam para eu entrar, quando deveriam me dar condições para eu poder entrar. E aí tem gente ficando rico, dizendo que está defendendo o pobre. A massa que quiser acreditar, que acredite. Eu não tenho mais idade para isso, meu joelho já tem 50 anos. Eu não sou mais, como dizia Cazuza, aquele garoto que ia mudar o mundo. Eu estou mais para aquele que agora assiste a tudo de cima do muro e não quer ideologia para viver. Porque isso é muito bonitinho para quem fabrica a ideologia e quem vive às custas da ideologia. A massa só se arrebenta. E aí, diante de uma situação dessa, nós vivemos num tempo, assim como do apóstolo Paulo. É só você olhar os textos do apóstolo Paulo e olhar a cultura greco-romana. Se você olhar com um pouquinho de cuidado a cultura greco-romana, você vai ver que assim, Paulo está dizendo para a igreja, olha, não é para a gente viver desse jeito. Olha a época. Por quê? O ser humano, desde a cantina do Éden, ele quer ser o Deus de si mesmo. E ele também quer ser o Deus dos outros. E aí, nessa situação, a gente quer decidir quem vive e quem morre. Nessa situação, a gente quer decidir o que é certo e o que é errado. E não para observar o seguinte, tá legal, é certo porque eu quero, mas se eu estivesse do outro lado? Essa é a situação. Então, de acordo com o texto, nós observamos o apóstolo dizendo para nós que os tempos serão trabalhosos. E por que serão trabalhosos? Porque haverá homens amantes de si mesmos. E como vivem esses homens amantes de si mesmos? Avarentos. Que na cabeça da gente, avarento é o cara que tem dinheiro, avarento é o cara rico. Não, o cara pode não ter nada e amar o dinheiro. É tipo aquelas pessoas que falam assim, né? Por exemplo, um cara igual a mim, assalariado, né? Falar que rico não devia existir, que milionário não devia existir, que bilionário não devia existir, tá bacana. Agora, quando a turma que anda de jatinho, o pessoal que fica passeando de iate, vem com essa conversa, aí eu lembro do pagode, quer me enganar com a bala. Quer fingir que está do meu lado? Ah, pelo amor de Deus. Pô, a gente, olha quantos ex-presidentes a gente sustenta. Olha quantos ex-deputados e ex-senadores a gente sustenta. Olha os benefícios, né, que as pessoas da Suprema Corte, respeitosamente, porque agora tem que ter cuidado, né, a gente sustenta. Querem realmente cuidar do pobre? É só o Estado ser um pouquinho mais barato. Mas não. Querem um Estado cada vez maior. E aí você vai comprar uma Coca-Cola, dá-lhe imposto. Você vai comprar um pão, dá-lhe imposto. Você vai... Imposto para quê? Para voltar em saúde, educação e segurança? Quem está vendo isso? Alô? Terra Vista? Eu não estou vendo. Até porque não interessa um povo educado. O que interessa é um monte de zumbi a serviço de um discurso ou do outro, porque não tem santo nesse negócio. Tem gente querendo demonizar o outro lado, mas não tem santo de nenhum dos dois lados. Esse é o problema da gente passar dos 40 anos. A gente vai começando a não acreditar em quase nada mais. Eu estou naquele hino, confiar só em Jesus, do céu para baixo, ó, é um olho no peixe e outro no gato. E quanto mais falar o nome de Deus, aí o olho fica mais aberto ainda, porque quem lida com a internet lida com hater, e eu lido com hater evangélico. E o hater cristão, para mim, é mais perigoso, porque ele age em nome de Deus.
E em nome de Deus você pode fazer qualquer coisa. Eu estou fazendo em nome de Deus. Aí eu lembro de uma música da Legião Urbana: é o bem contra o mal, e você de que lado está? Estou do lado do bem, com a luz e com os anjos. Já que eu estou do lado do bem, com a luz e com os anjos, aí eu lembro de uma banda, né, Engenheiros do Havaí. Eu começo a achar normal que algum boçal atire bombas na embaixada. Porque se é o meu lado, se é o lado do bem, a gente pode ter ódio, a gente pode tacar pedra na GM, a gente pode fazer isso, porque o outro lado merece. Não podemos ser tolerantes com os intolerantes. Então você também está sendo intolerante? Não, eu sou tolerante. Ué, tolerante cometendo intolerância? Por isso que é paradoxo, né? Então, nesse caso, eu gostaria, sabe, que você observasse que essas pessoas amantes de si mesmas, elas são avarentas. Eu não sei por que do amor ao dinheiro eu fui falar de Estado, né, gente? Ô, meu Deus do céu, olha igual o antidemocrático. Então, nesse caso aqui, né, presunçosos, sou fulano de tal, entende? Eu estava numa entrevista, né, conversando com uma dona de um curso, né, mulher, eu homem, e eu falei para ela: eu tenho neurose. Aí ela: como assim? Hoje em dia a mulher gosta de pública. Se ela disser que eu fiz qualquer coisa, aparece os 3 marmanjos e me dá uma coça. E depois ela diz que se enganou, mas eu já ganhei. Porque está na cabeça das pessoas que é o seguinte: o negro é bonzinho. Gente, eu sou negro, que eu conheço de negro, rapaz, entende? Nasci na família de negro. Ah, o pobre é bonzinho. Sou pobre. A criança é boazinha. Irmãos, eu não esqueço, a escola nem existe mais. Centro Educacional 18 de dezembro, lá no bairro chamado Centenário do Duque de Caxias. Primeira série, 7 anos, professora Edna. A época do Quixute, tinha um tal de Dori Edson. Eu lembro do nome do garoto. O Dori Edson não podia me ver, que ele escutava a minha canela. Não podia me ver. Na segunda série, estou eu indo, professora Lourdes, e todo mundo me encarnava, porque ela não me chamava de Roberlano. Eu lembro como se fosse ontem. André, Joaquim, Manuel, Julião! Aí ficava todo mundo da turma: Julião! Quem estava na mesma turma que eu, do Oriente? Aí qual o problema? Mudei de escola. Pobre, sabe como é que é, né? Neguinho das beija-flor cantava: ser pobre é ruim, ser pobre é sofrer, né? Mas aí nesse caso, ele já não é pobre há muito tempo, né? Mas tudo bem. Aí nesse caso, por isso, gente, eu vou começar a defender pobre, porque defendendo pobre eu fico rico. Então nesse caso, o pobre fica revoltado e eu fico rico, beleza? Aí nesse caso, né, por exemplo, fui para a escola pública, estou eu na 3ª série, professora Virgínia, até hoje é minha amiga de Facebook. E aí nisso, quem está na 3ª série? Dorientes. Só que nesse período a gente já era um pouco maior, ele já não fazia mais isso. Mas aí já era encarnar, né? Imagina, eu tenho essa testa, imagina quando eu era criança. Deu para entender? Meu ombro é estreito, minha cabeça é comprida, queixo fino. Aí é um apelido com a cabeça. E aí vem alguém dizer agora que criança é tudo inocente. Gente, eu fui criança. E eu não lembro de ter sido inocente. Eu podia não saber as consequências. Eu podia não saber que eu era estimulado. Eu até podia não saber que eu estava sendo treinado. Mas bom eu nunca fui. Bom é Deus. Então você viu? O pobre é bonzinho, o negro é bonzinho, a criança é boazinha, o idoso é bonzinho. Gente, os canalhas envelhecem. Ué, nem toda pessoa que não presta morre cedo, não. Tem gente que não presta e continua vivendo. Sabe? Mas é o vovó. Rapaz, minha avó tá maluca. Aí nesse caso,
Eu não sei se dá para perceber a leitura ampla, né? A gente aqui vai de George Orwell, e Chico Buarque, né? E vai lá no MC Catra. Aí nesse Mr. Catra, quer dizer. Aí nessa situação, vocês perceberam que tem coisa que eu já não entendo direito, né? Graças a Deus. Então, em relação a isso, quantas coisas? Claro que tem um outro segmento que eu já não posso falar, porque já é um segmento que, se eu falar, eu sou fundamentalista. Eu tenho ódio. Eu sou alguma coisa fóbica. Porque a gente está vivendo numa época em que, assim, graças a Deus, desculpa sem racismo, eu não sou branco, né? Porque só de eu ser homem e já ser hétero, eu já estou com problema. Eu estou com problema. Né? E eu tenho que explicar bem que eu sou um homem cis e sou binário. Eu não posso dizer que eu sou macho mais. Eu vivo num país que diz que eu tenho liberdade, mas se eu disser que eu sou macho, eu tenho algum problema, porque ser macho é negativo hoje. Aí eu não sei se dá para você perceber a loucura que está esse tempo. Então, numa época de pessoas avarentas, porque o dinheiro é que manda no jogo, o dinheiro é que manda no jogo, de gente presunçosa, eu sou da prateleira de cima, eu sou elite. Fulano presta por causa da cor da pele, Beltrano presta por causa da sua preferência sexual, Beltrano presta por causa do tipo de religião. E ainda tem os ignorantes que querem falar que o cristianismo é religião de branco. O pessoal não conhece o cristianismo africano. O pessoal não sabe que Agostinho era africano. O pessoal acha que, assim, Jesus nasceu na Europa. Então, não sei se dá para perceber. Aí, diante desse quadro, sabe, em que existe quer dizer, por exemplo, não existe verdade, né? A verdade é relativa. Mas se eu disser uma verdade diferente daquela do discurso único, eu produzo fake news. Mas a verdade não é relativa. Então, cada um pode ser o que for. Outro dia eu estava discutindo com o chat GPT. Eu falei: qual é a diferença entre um homem e uma mulher? Aí começou aquele samba de crioulo doido, numa nota só, e 9 fora, e vai para lá, raiz quadrada de não sei o que tal, e não disse o que era. Aí eu falei: tá legal, e uma pessoa de 50 anos, se ela se sentir uma pessoa de 10 anos, ela pode brincar de pera, uva, maçã e salada mista com outra criança de 10 anos? Porque ela, não, mas aí, porque não é, não, peraí. Se eu decido o que eu sou e não a realidade em si, eu posso ser qualquer coisa. Se eu quiser ser um jabuti. Mas você percebe que você é livre para a sua decisão subjetiva dentro do discurso único. Alguém estabeleceu algo para você. Só que nessa vida de gado, a gente não consegue perceber que tem alguém lucrando com a nossa ignorância, enquanto a gente acha que está do lado do bem, defendendo alguma coisa. E sabe o que me dá mais tristeza? Crente assim. Crente que lê a Bíblia e sabe que o mundo jaz no maligno. Crente que se apoia numa ideologia política. Crente que se apoia numa determinada visão acadêmica e não consegue perceber que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne seu braço. E então, diante de uma situação dessa, como são esses homens amantes de si mesmos, soberbos? Eu sou fulano de tal, né? Eu sou do povo pobre de pele preta, e daí? Que eu saiba, todos são iguais perante a lei. Tem alguma classe superior aqui? E o Astor é capitão do mar, percebe? Aí, isso que a pessoa discorda de você, ela não contra-argumenta, ela agride. E ela entende que ela pode agredir, porque ela está do lado do bem. Você percebeu? Temos que defender a diversidade. Tá legal, eu penso diferente. Não pode. Tem que ser a diversidade desse quadrado aqui. Presunçosos, soberbos.
a verdade é relativa. Pô, mas essa afirmação é uma verdade absoluta. Ah, deixa de ser chato, meu perdão. Entende? As pessoas, elas falam, mas elas não pensam no que elas falam. E diante de uma situação dessa, é que nem quando as pessoas vêm falar alguma coisa, né? Aí fala, você está sendo xenófobo. Defina a xenofobia. Você está sendo homofóbico. O que é homofobia? Fascista. O que é fascista? Com SC, por favor. Ou seja, as pessoas, elas falam, mas elas só repetem. Você é misógino. Defina misoginia. O que é misoginia? Mas é aquele caso. Falar até papai fala. E a soberba não deixa a pessoa perceber que ela não lê um dicionário, pelo menos. Ela não precisaria ler tantos acadêmicos, pelo menos senhor Aurélio, pelo menos esse. Mas para que dicionário? Se a verdade é relativa. Só que ela não é relativa, porque se eu estou dizendo que a verdade é relativa, sinal que alguém definiu o que é verdade. E aí, nesse caso, né, blasfemos. As pessoas atribuem ao diabo coisas de Deus, atribuem a Deus coisas do diabo, na maior tranquilidade. Gente, eu não achei que ia viver um tempo de a Xuxa querer atualizar a Bíblia. O Ed Renekiewicz até vai, pô, o cara é teólogo, agora a Xuxa. Aí o analfabeto funcional me escuta e fala, você defende também a atualização da Bíblia, né, miserável? É complicado. Eu achava que analfabetismo era o cara que não sabia, né, que B com O faz O, mas não. Hoje em dia tem um analfabetismo em que você diz, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Quem roeu a roupa do rei de Roma? O Pato Donald. E você é racista, entendeu? É mais ou menos isso. O mundo está doido. Então as pessoas, né, soberbas, blasfemas, desobedientes a pais e mães, as pessoas estão sendo treinadas a ver pai e mãe como qualquer coisa. Irmãos, meu pai não é crente. Se meu pai entrar ali, você vai perceber que eu mudo. Para vocês terem uma ideia, eu fico pensando como é que eu faço para treinar o meu filho para chamar o meu pai de senhor, porque meu filho me chama de você e eu chamo até hoje. Gente, eu tenho meio século, eu chamo meu pai de senhor, eu peço a bênção. E aí, no caso, eu não estou dizendo que chamar alguém de senhor ou pedir a bênção é sinônimo de respeito. É reflexo de respeito, mas não sinônimo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente está vivendo uma época em que o filho não trata o pai com honra. Ah, mas a minha mãe, ela fez isso, fez aquilo. Tá legal, mas você é crente. Sua mãe foi a melhor mãe que ela pode ser. Seu pai foi o melhor pai que ele pode ser. Se eu não sou igual ao meu pai, não é porque eu sou melhor do que meu pai. Eu devo ao Evangelho. Eu devo ao Evangelho. Para vocês terem uma ideia, gente, aos 16 anos eu era carregado para casa, alcoolizado. Minha irmã de 18 anos me deu banho. Só para você ter uma ideia. Eu não tenho nenhum mérito. Eu estou aqui falando para vocês porque, como diria a música antiga, evangélica, Jesus Cristo mudou meu viver. Só por isso. Só por isso. E detalhe, a Bíblia não fala assim, honra o teu pai e a tua mãe se. Não. Honra o teu pai e a sua mãe, pois. Há uma explicação. Há um motivo. Veio uma... Eu ia falar oração, mas pode confundir aqui, né? Vem uma frase depois, né? Vem uma frase depois disso daí, honra teu pai e tua mãe. Então por que eu vou respeitar? Porque é justo. Eles vieram antes de você. E se você está aqui no mundo, é porque eles te trouxeram. Ah, mas a minha mãe era uma viciada, meu pai era um cachaceiro. Não interessa, é seu pai e sua mãe. Deus está tratando é com você, é você que tem que melhorar. Seu pai e sua mãe, eles acertam com Deus depois. Não é porque o cachorro me morde que eu vou morder o cachorro. E então, nesse caso aqui, ingratos. Os irmãos prepararam uma mesa tão bonita para mim ali. Eu filmei e vou botar no Instagram.
Aí uma irmã ontem, numa palestra que eu dei, ela falou assim: pastor Roberlan, se a igreja der um saco de pipoca, ele posta. Eu falei: sabe por quê? Porque eu tento fazer da minha rede social um cérebro externo para eu lembrar das coisas. Tem igreja que eu vou que as pessoas não me dão um copo d'água. Você já deve ter visto um carro movido a água, movido a eletricidade, movido a combustível, né, a gás, perdão, a gasolina. Mas eu já voltei para casa com o meu carro movido a oração. Eu fui com o carro no vermelho pensando assim: vai vir o envelopinho. Quem é pregador sabe. E nessa igreja não veio um copo d'água e nem um envelopinho. Aí eu volto para casa com a minha esposa e meu filho no carro. Meu filho devia ter 3 anos. E eu orando, e eu sem dinheiro na carteira, porque eu contei com a generosidade da igreja. E aí eu voltei assim: Senhor, não deixe acabar, não deixe acabar. E eu fui dirigindo, pedindo a Deus: não deixe acabar, né? E o painel mostrando ali o vermelho: vai acabar, entende? E o Satanás: está vendo, seu trouxa? Tu tá? Percebeu a situação? Então, postei alguma coisa sobre isso? Não. Coisa ruim a gente ignora. Eu não quero nem lembrar e nem lembrar os outros. E está arriscado, porque toda crítica produz um sentimento de autodefesa. Eu falar isso e alguém da igreja vai dizer que eu sou mercenário, entende? Que eu fui pensando em ganhar dinheiro, como se, por exemplo, eu tivesse ido por teletransporte, né? Então, nesse caso, assim, eu não sei se dá para você perceber que as pessoas muitas vezes elas não têm aquele sentimento. Minha mãe não foi a melhor mãe, meu pai não foi o melhor pai, mas assim, eles foram os melhores que eles puderam ser. E o que eles investiram em mim foi suficiente para eu me tornar quem eu me tornei. E o que eu me tornei, de alguma forma, é útil para edificar a vida de algumas pessoas. Então, diante de uma situação dessa, né, não sei se você percebe por que tanta gente é infeliz. Porque se tem uma coisa que ajuda a gente a ser feliz, é a gratidão. Pessoas ingratas são pessoas infelizes, elas não conseguem ver nada de bom em nada. Para cada solução ela vê um problema. Ingratos, profanos, gente que não tem um sentimento religioso por Deus. Tem crente com mais esperança na política, na filosofia, na ciência, mais ou menos, né? Porque uma ciência que, digamos, se eu quiser amputar o meu braço, eu vou ser tratado como um camarada com alguma dificuldade. Mas se eu quiser amputar uma outra parte do meu corpo, que eu não posso falar, né? Embora eu viva num país de liberdade de expressão, mas se eu quiser amputar uma outra parte do meu corpo, é mais fácil do que se eu quiser amputar o meu braço. É estranho isso. Então, numa época em que, como disse Michel Eliade, né, no seu livro Sagrado e Profano, que a gente, com esse sentimento último, a gente obviamente vai projetar. Eu tiro o Deus cristão do meu imaginário, mas eu coloco qualquer outra coisa. Aí que está a questão. O cara que só canta domingo à noite, mas domingo de manhã ele não vem nem para a escola dominical, é bacana isso, né? O cara não vem estudar sobre Deus e de noite ele quer ensinar sobre Deus na hora do louvor. É lindo, né? Que fofo isso. Porque Deus, que Deus miserável, você nem estudou, não aprendeu nada sobre Ele. Aí às vezes está falando besteira. Fulano, vamos falar para o diabo ouvir. Oi? O culto é para quem mesmo, hein? Está entendendo? Diabo, eu não gosto de você. Eu estou entendendo. Então você percebe que assim, a pessoa ela adora o domingo à noite, não a Deus. Até porque se vier menos de metade dos membros, ele vai brigar com os que vieram. Porque não tem muita gente para ouvi-lo cantar. Quer ser admirado pela voz? Busque excelência e vai concorrer com Ed Mota. A igreja aceita o cara que não ensaia, a igreja aceita o cara que não memoriza, a igreja aceita o cara que desafina, a igreja aceita o cara que não toca direito, e o cara ainda quer casa cheia para ouvi-lo cantar. Ingratos, profanos. E nesse caso aqui, porque na nossa cabeça, idolatria é coisa de católico, né? Não, idolatria tem a ver com ídolo.
O cara que troca Deus pela namorada, ele é idólatra. As pessoas dizem que o demônio está no culto afro, né? Não, o demônio está onde tem ídolo. Você acha que naquela reunião que eu me junto com 3 irmãos para detonar o outro irmão e puxar o tapete dele, você acha que qual espírito que está ali? O santo? Não tem ninguém com a mão para trás, babando, nada, o demônio está ali. E ele está do melhor jeito possível. Entendeu? E sabe o que é engraçado? A reunião começa com oração e termina com oração. Eu fico imaginando Deus com a mão no queixo olhando. Nem eu acredito nisso. Só acredito vendo. Eu vendo não acredito. Em nome de Jesus. Amém. Entendeu? É porque é muito bom falar da religião dos outros, né? Mas o diabo está onde as pessoas abrem o coração para ele. E não necessariamente na religião dos outros. Cada um vai dar conta a Deus. Vamos cuidar da nossa casa. E aí nesse caso, a gente observa aqui, né? Sem afeto natural. Afeto natural, gente, ocitocina. A gente defende o mico-leão dourado. A gente defende a baleia. A gente defende o ovo de tartaruga. Minha sobrinha mora em Mangaratiba. Eu estava conversando com uma família de pescadores lá. A vida do cara viu o inferno se prender uma tartaruga ali. Estou eu tomando banho e aparece aquela cabeça de tartaruga, me deu um medo aquilo ali. Aí está o ovo do bicho lá. Pega o ovo do bicho para você ver o que acontece contigo. Agora arranca o feto de uma mulher. De boa, sabe por quê? Aquele feto atrapalha a vida dela. Agora quem for um fogo para ter aquele feto? E aí? Então eu não sei se dá para perceber que é o seguinte: na hora do novinha senta pampa, aí beleza. Agora, depois de 9 meses você vê o resultado. Aí não, aí vai atrapalhar a minha vida. E ninguém pensou nisso antes. Outro dia eu falando com uma adolescente numa aula, falei: ué, Monique, você não sabia não que do sexo vem criança? Falei: abre o olho. Porque eu estava falando, né, sobre a questão de gravidez adolescente. Aí as meninas regalaram o olho assim. Falei: ué, vocês não sabiam disso não? O funk da MC Pipoquinha não conta isso não, né? Ah, tá. Tio Julião tá aqui para falar isso. Alô, novinha, cuidado. Vai, a cegonha vai chegar. Quero ouvir. E aí tem que levar para o posto de saúde. Tem vacinação. Não quero comer a baba da babãe. Tem isso também. Entende? É essa a situação. E aí nessa hora o caboclo, ó, já está indo para outra novinha. E por aí vai. Aí depois que fica com raiva da criança. Então você olha para uma situação dessas, pessoas não têm mais afeto natural. Eu cresci com aquela ideia de amor de mãe. Hoje eu sei a diferença de mãe para genitora. Antes eu não sabia. Porque uma cadela que você tem em casa, ela muda com você para proteger o filho dela. Uma galinha que você tem no galinheiro, ela te ataca por causa do filho dela. As mães humanas comemoram a possibilidade de matar um feto inocente. Que mundo doente é esse? E sabe o que é estranho? Eu sou o cara do ódio. Eu sou o cara equivocado. Eu sou o cara manipulado pelo pastor endinheirado. Deu para entender? E aí numa situação como essa, observe bem, né? O texto está dizendo caluniadores. Gente, a qualquer momento qualquer um pode falar qualquer coisa de você. Eu tenho um celular que está com a tela ruim. Eu cliquei lá para desinstalar o meu Facebook. Por quê? Vai que sem querer eu aperto o negócio, dá uma curtida em alguma coisa. O pastor curtiu. Outro dia, no Instagram, eu sigo o perfil da Kinoplex, ou Kinoplex, não sei, aquela coisa de cinema, né? Aí a Kinoplex, né, ou Kinoplex, ela postou o vídeo, aquele do Chico Xavier, esqueci agora.
que fala sobre kardecismo, agora não estou lembrando aqui, né? E aí é um filme do Chico Xavier. Aí de repente uma irmã mandou uma mensagem para mim: por que você curtiu um filme espírita? Aí você deve estar pensando: que irmã é? Sua mãe? Não. Sua irmã de sangue? Não. Sua filha? Não. Sua mulher? Não. Quem? A irmã. Deu para entender? A gente é pastor, né? Todo mundo se acha no direito de dizer como tem que ser a minha vida. E nesse caso, assim, de verdade, de verdade. Isso porque eu não sou pastor de igreja local, senão ia ter mais gente para tomar conta da minha vida, né? Aí nesse caso, a respeito disso, claro, aqui no Rio de Janeiro não tem isso, é lá em Caxias que eu moro, tá? Então, aqui no Rio de Janeiro os crentes são outro nível. E aí nessa situação, olha como é que são as coisas, né? Lá os crentes se acham no direito. Os crentes, em vez de tomar conta da própria vida, eles querem tomar conta da vida do pastor. O pastor trocou de carro, o pastor está com gravata nova, o pastor melhorou, o pastor levou a mulher para passear, tu está entendendo? É mais ou menos isso, né? Tênis do filho do pastor, hein? Entende? Todo mundo se acha no direito. Vai o pastor fazer a mesma coisa. Então, nesse caso, voltando para cá, né? Caluniadores. Não estou dizendo, essa irmã não fez calúnia não, ela tomou conta da minha vida mesmo, mas não fez calúnia não. E aí eu falei, meu Deus, eu curti esse filme. Aí nisso eu procurei, eu não vi curtida minha nenhuma. Mas aí eu vi que estava a postagem e estava dizendo: Roberlan Julião segue, uma coisa mais ou menos assim. Aí eu voltei para essa irmã, acho que depois de uns 3 dias nesse sofrimento, falei: irmã, olha aqui, ó, é isso. Ela foi e botou um joinha, como assim? Isso aí, satisfação tá dada, aceita, eu confio em você. Entendeu? Aí observa bem, graças a Deus essa me perguntou. Graças a Deus, né? Agora, por exemplo, eu sou aquele cara que todo mundo que pede para ser meu amigo, eu antes aceitava. Tudo bem que eu estou vendo aquela russa com o nome de Catarina Kozlovs, eu sei que ali é um crioulo, entendeu? Né? Querendo ganhar dinheiro com nudes dos outros. Mas assim, como eu divulgo pregação, quanto mais gente me seguindo, melhor. Mas aí vem um colega: Elson, essa moça aqui segue você? Falei: eu aceito todo mundo. Ah, tá. Aí chegou um momento que assim, o primeiro perfil já chegou a 5 mil, beleza. O segundo eu já não faço mais isso, entendeu? Mas aí nessa situação, eu não sei se dá para você perceber que assim, para qualquer pessoa falar qualquer coisa de mim e depois para me defender, é aquele negócio, né? Assim, a pessoa falou que você fez uma coisa, depois você consegue provar que não fez, mas você consegue provar para todo mundo para quem essa pessoa falou mal de você. E os crentes estão assim. Para mim, os maiores inimigos da igreja não são os ímpios, são os crentes. Para mim, o maior campo missionário no Brasil não está fora da igreja, está dentro da igreja. Eu posso estar errado? Posso. Mas nesses 19 anos de ministério pastoral, nessa caminhada de quase 30 anos de crente, está difícil eu olhar para o crente hoje e ver o mesmo crente da década de 80. A gente não tinha tanto pedagogo, não tinha tanto psicólogo, não tinha tanto filósofo, a gente não tinha tanto essas coisas. Era um povo mais simples, mas a gente acreditava mais um no outro, entende? Então, caluniadores, intemperantes, o cara não vence um pudim de leite, entende? Assim, a pessoa ela não sabe sair do ringue. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair. Meu irmão, que isso, gente? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Pastor, se eu rodar minha baiana, não roda a baiana, deixa a baiana quieta. Você é crente, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, entende? E aí nisso aqui, intemperantes, cruéis, irmãos, cruéis. Sabe aquela pessoa que te prejudica? E aí quando você se estoura, fulano, por que você está nervoso? Irmão, fulano é problemático. O cara chupou a tua canela escondido, ninguém viu. Aí quando você reagiu, desequilibrada, entende? E sabe o que dá mais raiva? Ficar todo mundo do lado do sonso e você é o perturbado. Cruéis. Eu não vou dizer que gente assim não é crente, mas assim, gente cruel. E eu não sei se dá para você perceber, quando eu falo isso, eu não estou falando mal da igreja, eu estou dizendo que de acordo com as psicopatologias,
Assim como você pode ter um depressivo na igreja, você pode ter um psicopata na igreja. Porque na nossa cabeça, psicopata é igual aquela personagem do Miguel Falabella no Noivas de Copacabana, né? A gente pensa que psicopata é igual o Dexter. A gente pensa que psicopata é aquele cara, né, vou dar facada. Não. Psicopata é aquela pessoa sem empatia, que o prazer dela é prejudicar alguém. Então é aquele negócio, pô, eu tô vendo um pastor feliz. Tá ligado isso não? Tem que fazer uma coisa. Agora, o dia que o pastor está com a cara emburrada, eu estou lá. É uma felicidade, entendeu? E eu aprendi a lidar com o crente assim. Às vezes eu chorei no carro, mas eu chego no púlpito assim, ó. Bom dia, gente boa! Falei, não. Essa pessoa não vai ter esse gostinho. Tudo bem que eu estou sofrendo, mas essa pessoa não me trata como irmão. É gente cruel. Mas tem, aqui Paulo está falando dos ímpios. Eu estou pregando para crente, gente. É que nem a carta aos Gálatas. A dica aqui é para a gente ter cuidado com isso, né? Então, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Já viu aquela pessoa que assim, você quer ajudar a pessoa a não brigar? Pastor, sabe, fulana fez isso e isso, mas já considerou que de repente ela estava nervosa. Não vem defender não, pastor. Aí o pastor já sabe que vai entrar na lista dela também. Entendeu? A pessoa ela não quer reconciliação, ela quer briga. Eu quero briga. Então aí nesse caso, né, muita música do mundo, né, gente? Estou exagerando hoje, desculpa, né? Aí nesse caso, né, observa bem aqui, sem amor para com os bons, porque a gente gosta de admirar, os moleques do grau, entende? O camarada que está estudando para concurso, pré-militar, Enem, não, a gente quer um magrinho de bigodinho, tá entendendo? Então a gente não tem amor a gente boa, a gente admira gente que faz maldade, né? Então nesse caso aqui, traidores, quem confia em quem hoje em dia? Vou começar a correr já, tá, gente? Porque acabou o meu tempo. Mas assim, obstinados, a pessoa ela quer ficar no erro. Gente, a exclusão não é para quem peca. Esse era o problema da geração passada. Dependendo do pecado, cerol no cara. Não, a exclusão é para quem quer continuar no erro. Quem quer se consertar, você vai ao seu irmão. Se ele, errei, tudo bem, ele não vai ter os mesmos direitos que tinha, ele tem que sentir na carne as consequências dos seus atos. E se ele for o maior dizimista da igreja? Aí é um pouco mais complicado, né? Tem aquela negociação, né, do líder do governo, líder da oposição, uma vez fora, né? Tem todo um paranauê. Mas assim, no mundo ideal, olha, cantinho da disciplina. Mas isso não significa ser desligado do corpo. É que na nossa formação, sexo ou cachaça, cerol. Fofoca, rebeldia, é o jeito do fulano, né, pastor? Fulano tem problema, entende? Aí nesse caso, orgulhosos. Eu sou homem de Deus. Já que não precisa bater no peito e ostentar, filhão. Eu sou mulher de Deus, eu sou homem de oração. Não precisa ostentar isso. Eu não xingo palavrão. Parabéns. Mas aí você percebe que assim, orgulho. A pessoa fica se gabando de cumprir o seu dever, de fazer o básico. Lembra da oração do fariseu e publicano? E aí nisso, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Ou seja, eu só quero ser feliz. É isso que eu quero. É só o que eu quero. Tá, mas se você quer vazar os seus prazeres, você vai ofender a santidade de Deus. Deus quer que eu seja feliz. E aí nessa situação, sabe como é que é, né? É aquele caso. A Bíblia condena a prática homossexual. Mas se Deus me ama, então eu vou dar um jeito nisso.
a Bíblia condena o adultério. Para quem falar que eu sou homofóbico, eu estou falando do adultério aqui agora, tá, gente? A Bíblia condena o adultério. Ah, mas Deus quer que eu seja feliz. A minha esposa é uma jararaca. Bem, eu não casei com a jararaca. Quem casou com a jararaca resolve esse B.O. aí, né? Aí acontece, minha mulher é uma jararaca, mas a minha colega de trabalho, pastor, ela é tão gentil, ela é tão legal, ela pergunta como eu estou. Eu boto o pé em casa, a mulher já fala: e aí? Pagou a conta? Entende? A outra não. A outra fala assim: eu vi um filme ontem, pensei em você. Tá dando para entender? Deus quer que eu seja feliz. E aí nisso a gente ferra com o casamento, a gente ferra com a sexualidade, a gente prejudica a formação dos nossos filhos, porque nós somos amantes dos nossos prazeres. Se Deus quer que eu siga o padrão Adão e Eva, e não Eva e Iva, ou Adão e Ivo, né? Se eu, por exemplo, Deus quer que eu fique com a minha mulher até que a morte nos separe, sem orar para que ela morra, obviamente. Então, se eu, assim, poxa, Deus quer, e eu estou ali, tá rindo que ele rouba as paradas dela, sabe? Assim, Senhor, tu sabes, está difícil para mim, tudo e tal, mas, assim, não, Senhor, olha só, eu só falei, por alto, não estou dizendo que precisa fazer isso não. Então, nesse caso aqui, né, mais amigos dos eleitos do que de Deus. A irmã cantou agora há pouco aqui. Todo dia o pecado vem e me chama. Deus entende que você está doido para encher a cara de cachaça? Entende. Você, de alguma forma, né, tem uma inclinação para isso. Mas o fato de Deus entender não quer dizer que Ele concorde. Deus entende que a mulherada está igual peça de açougue. Assim, Deus entende. Deus entende que você, homem, quer olhar para o mocotó da moça. Deus entende, só que não concorda. Deus entende que você está com mágoa da pessoa, que você está com raiva da pessoa, que você está com ódio da pessoa. Entende. Mas Ele diz que quem odeia o seu irmão é assassino. Ou seja, resolva isso no secreto do seu coração. Aí eu não sei se dá para perceber, a gente está querendo ajustar Deus às nossas preferências e não ajustar as nossas preferências a Deus. E aí o homem sendo escravo de si mesmo, aí a gente tem isso aí, ó o Brasil. Olha aí, a justiça se ajusta ao erro, a ciência se ajusta ao erro. Até porque no meu tempo, ciência havia divergência, discussão e tudo tal. Hoje é quase um dogma, né? Se você pensa um pouco diferente, você é anti-ciência. É estranho isso, né? O que eu saiba, isso existe na religião, mas tudo bem. Aí nesse caso, a respeito disso, né, a parte pior, tendo aparência de piedade. E é tudo em nome de Jesus. É tudo em nome de Jesus. Eu traio a minha mulher, mas eu consigo colocar Jesus no meu discurso. Deu para entender? Eu estou de olho, né, na mulher do outro, mas eu consigo botar Jesus na parada. Entende? Eu estou me interessando pelo Alfredo e eu consigo botar Jesus na parada. Eu estou desviando dinheiro lá da minha empresa. Claro, ninguém faz isso na igreja, né? Só na empresa secular. Eu estou desviando dinheiro da empresa, mas eu consigo justificar. Ele é rico, ele tem, eu sou pobre, oprimido, ele é burguês. Então eu justifico o que eu estou fazendo. Tudo em nome de Deus, irmãos. Tudo em nome da luz. Tudo em nome do bem. Tendo aparência de piedade, porque nós consideramos justa toda forma de amor. Que lindo. E nesse caso, observe bem, tendo aparência de piedade, negando a eficácia dela. Porque piedade tem a ver com a sua proximidade com Deus, e a proximidade com Deus, querendo ou não, vai te afastar do pecado. E enquanto você não fica afastado de vez do pecado, você sofre. Eu já atendi, eu não lembro de ter atendido um irmão viciado em pornografia, mas eu lembro de ter atendido 2 irmãs, e uma delas, chorando, admitiu que foi induzida pelo esposo. O marido gostava, começou a passar para ela,
ela começou a ficar se movendo com aquilo, só que ela começou a se torturar psicologicamente. Um crente comum diria que aquela mulher é ímpia, mas se ela fosse ímpia, ela não procuraria um pastor chorando. Que mulher tem coragem de procurar um pastor para falar que tem vício em pornografia, senão uma mulher que está sendo torturada na sua consciência e quer mudar? Então, não sei se dá para perceber, Deus não está querendo que sejamos perfeitos, Deus só quer que sejamos humildes e arrependidos. E então, entre a comunhão e o conflito, nós podemos escolher ficar nesse caminho de gente egoísta, ou nos afastarmos destas atitudes. Como? Claro que eu não vou gastar o mesmo tempo com Mateus 22:37, até porque você ainda está aqui, você ainda não levantou para ir buscar mais alguém, né? Porque quando o pregador está se estendendo e a pessoa sai, eu tenho a esperança de que ela está indo buscar mais alguém para voltar para o culto. Eu tenho essa esperança. Eu tenho que pensar positivo, gente, um copo meio cheio. E aí, nesse caso, eu não vou imaginar que o camarada está saindo para me deixar sozinho aqui, né? Acredita que eu já tive um pesadelo assim? Eu sonhei que eu estava pregando, todo mundo saindo, e só uma irmã ficou. Aí quando eu contei para essa irmã, pastor, possivelmente nesse sonho eu estava com dificuldade de levantar. Mas tudo bem. Aí nesse caso, vocês estão rindo, gente? Olha, eu vou falar. E aí nessa situação, irmãos, fechando com Mateus 22, né, a gente observa aqui a recomendação. Como é que eu, né, me afasto dessas atitudes? Como é que eu saio dessa zona de conflito? Como é que eu saio do ringue? Porque observa bem, se todo mundo aqui se endeusa, se todo mundo aqui se adora, todo mundo vai entrar em crise. Não tem como. Eu sou o meu preferido, você é o seu preferido, e aí na hora que a gente vai disputar alguma coisa, eu estou sempre certo, você está sempre certo. Então ninguém nunca resolve nada. Agora, quando alguém tem humildade, eu posso estar errado, você pode estar certo. É simples isso. E aí nesse caso aqui, a recomendação bíblica é o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Ou seja, você vai dar prioridade a Deus em todos os aspectos. Você, por exemplo, para um concurso, você não se prepara e não estuda, por que você não faz o mesmo para se tornar um crente melhor? Você, por exemplo, não gasta um bom dinheiro para a formação do seu filho, para estudar na melhor escola que você pode dar? Por que você não traz seu filho para a escola bíblica para aprender sobre Deus? Você, por exemplo, não dá presentes caros para o seu filho? Por que você não dá uma Bíblia infantil para ele? Entende? Eu não sei também para você perceber que é o seguinte: você pode botar o seu pensamento nas coisas de Deus, assim como você faz nas outras coisas. Você, por exemplo, não vibra quando o seu time faz gol? Gente, por exemplo, teve agora um dos últimos jogos do Vasco, né? Gente, eu vi tanto vascaíno contente lá no trabalho, os caras estavam felizes da vida. Aí eu fico pensando o seguinte: se o indivíduo, né, ele pode ficar feliz porque o time dele ganha, por que no culto ele está com aquela cara de quem está chupando chave? Está dando para entender? O cara está com aquela cara de cemitério. Vamos adorar a Deus. A igreja está uma bagunça. Pega esse mesmo cara na hora que o time dele faz gol no final do campeonato. Agora, Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Aí o cara, glória a Deus. Deus não é sua, não. Deu para entender? Então, Deus tem o seu sentimento, Deus tem o seu pensamento, Deus tem o seu corpo. Ou a gente está departamentalizado, né? O conhecimento, né? Ele está... O celular está me avisando aqui, irmão. Chegou a hora, desculpa. Então nesse caso aqui, quer dizer, passou da hora, irmão. Desculpa 2 vezes, conjunto. Então nessa situação aqui, né? A respeito disso, enquanto tem alguém rindo, eu ainda estou com desconto, né? Quando ninguém mais ri, é porque assim, ó, já está na hora, né? Agora, em relação a isso aqui, né? Observe bem a seguinte situação: Deus é prioridade, e você se valorizar. Eu não sei se dá para perceber que é o 8 ou 80. Na maioria das vezes, por sermos cristãos, a gente se torna capaz dos outros. É um tal de engolir sapo. Concorda com todo mundo para evitar a gastura, e quando você vai ver, você está oprimido. Não,
Bíblia fala para você amar o próximo como a si mesmo. Não é para amar mais nem menos. Mãe, você pode adorar o seu filho, mas se você não se cuidar, quem vai cuidar do seu filho? E se você adoecer, será que seu filho vai ter o mesmo amor por você para cuidar de você, como você está tendo por ele? Esse é o caso. Entende? Diz a Gisele que se eu morrer, ela não casa de novo. Aí nesse caso, mas eu disse para ela, não morre não. Entendeu? Aí o que acontece? Pior que ela já me assombrou. Ela falou que vai puxar o meu pé. Eu já estou com medo de beber água de madrugada, rapaz, pensando na falecida que não morreu ainda. Então nesse caso, olha como é que são as coisas. Se você quer cuidar dos outros, você precisa cuidar de si. Como é que você vai cuidar dos outros? Você não bebe água, você não faz exercício, você não dorme, você não se preserva emocionalmente. Entende? Então observe bem. Eu tenho que me afastar dessa conduta. Eu tenho que colocar Deus como prioridade. Por quê? Pregar domingo à noite nem sempre eu vou ter chance. Graças a Deus eu sou muito bem-vindo aqui. Mas e se um dia deixar de ser? Eu estou pronto para isso, porque se vir aqui for o meu ídolo, como é que vai ser? Eu adoro a minha esposa, mas a minha esposa não é Deus, ela não vai estar sempre comigo. Entende? Eu adoro meu filho, mas o meu filho não vai estar sempre comigo. Entende? É muito. E vocês entenderam que esse adoro aqui, né, é uma hipérbole para a palavra amar, né? Eu exagerei aqui, mas vocês entenderam o que eu estou dizendo, né? Então, nesse caso, não, tem que explicar. Adora a Deus. Então, em relação a isso, eu não sei se dá para você observar, irmão e irmã, que muitas vezes nós não nos preservamos, nós não protegemos o nosso coração, nós não nos guardamos, e aí a gente começa a buscar conforto. Tem gente que julga o fumante está buscando conforto, o viciado em pornografia está buscando conforto, a tia do Zap que fica lá mandando mensagem dos 22 missionários até hoje que estão sofrendo não sei onde está o lugar, passa 10 anos no mesmo 22 missionários, né? O que acontece? Assim, ela está buscando conforto. Sabe por quê? Você pode reparar, geralmente quem está num vício não está produzindo alguma coisa de interessante na própria vida. Já reparou isso? Não tem como você ficar preso num vício se você tem um trabalho da faculdade para entregar, você tem um projeto, você tem um sonho, não dá. Quem tem uma vida não vê graça no vício, porque a vida dele é vibrante. Então não adianta chamar o cara de safado porque ele está no vício. A questão é tentar ajudar essa pessoa a reencontrar o propósito. Essa pessoa não está se amando, ela está destruindo o seu corpo com aquela comida, ela está destruindo o seu corpo com aquele hábito, ela está destruindo sua mente com aquele hábito, entende? E aí numa situação como essa aqui, né, Deus em primeiro lugar, você se valorizando e tratando o próximo, né, com empatia. É aquele caso, você gostaria de ser humilhado? Não humilhe os outros. Você gostaria de ser enganado? Não engane os outros. Você gostaria de ser agredido? Não agrida os outros. E o Lucas está onde? Opa! Aí nesse caso, né, não vou entrar em detalhe, porque senão vai mais gente sair para buscar alguém, né? Então eu falei um código aqui com o Lucas. Sabe, eu não sei se dá para você perceber, as famílias elas vivem em sociedade, e a sociedade está doente. A nossa cultura é uma cultura erotizada. O mesmo pessoal que fala que fulano está de safadeza é o pessoal que incentiva a safadeza. Quer ver uma coisa? Gente, eu não tenho nada contra a dona Madonna lá, embora Madonna não é o nome dela, né? É um deboche que ela faz com Nossa Senhora, né? E aí nesse caso, assim, eu não tenho nada contra aquela pessoa, mas observe bem, olha as coisas que ela canta, olha as dramatizações dela, olha as coisas que alguns crentes foram ver. Gente, quando eu vi no Twitter os crentes criticando o show da Madonna, eu pensei, essa gente é doida. Essa gente gastou tempo vendo o show da Madonna para criticar o show da Madonna? É sério isso? Entende? Aí eu olhei para isso, então você dá para perceber, esse é o mundo que a gente vive, onde o Deus desse século cegou o entendimento. E é isso que chega às telas das nossas casas, chega aos celulares dos nossos filhos, vem nos spams do nosso celular, vem nas nossas timelines, e aí se a gente clica, começa um hábito, começa um vício. E daqui a pouco a gente está numa roda, né, na corrida dos ratos, e daqui a pouco
nossa família está destruída. E o mesmo pessoal que nos induziu a beber nos chama de cachaceiro. O pessoal que nos induziu a novinha nos chama de pedófilo. O pessoal que nos induziu, né, a transar com todo mundo diz que a gente é pai e mãe irresponsável. Perceba como é que é a sociedade? Eles nos provocam para nos comportarmos como animais. E quando nós nos comportamos como animais, essa gente que ainda não foi pega, porque essa gente também tem passado, essa gente começa a apontar o dedo para a gente. Então, não sei se dá para perceber. Esse é o sistema. Você, igreja, precisa criar um ecossistema para se blindar desse sistema. Eu sei como é a escola, então eu vou tentar frear antes da curva com o meu filho. Eu sei como é esse mundo. Se eu puder fazer alguma coisa na minha vida para diminuir a minha esposa de ser tentada a me trair, a me abandonar, eu vou fazer. Se eu puder fazer alguma coisa para evitar que meu filho seja desencaminhado para as drogas ou para o sexo, eu vou fazer. Se eu puder fazer alguma coisa para ajudar você, sabe, a não ficar na corrida dos ratos, eu vou fazer. Mesmo que eu corra o risco de não ser compreendido por ela, por ele ou por você. Porque esse é o nosso trabalho. Lembra do tal do profeta Gentileza? Quem é da minha geração lembra, ele vivia pintando lá aquelas pilastras. Ninguém dava a mínima para o cara. Aí depois que ele morreu, virou profeta Gentileza. Todo mundo honra o Gentileza hoje. Quem honrava o Gentileza quando ele era o velho maluco que pintava a pilastra? Então não sei se dá para perceber. Esse é o nosso trabalho como igreja, ser boca de Deus. A vida em Jesus e há jeito para a sua família. E quando nada parece ter jeito, é a hora do milagre. Amém? Amém. E eu gostaria que você pensasse na letra dessa música. Pai, me dá teu colo. São dias difíceis que eu e minha casa temos sobrevivido. Pai, me dá um abraço, vem chorar comigo, caminha com minha família em meio às zonas de perigo. Não te peço prata nem ouro, pois não é tudo que preciso, mas te peço, vem Senhor morar comigo. Guarda meus sentimentos, guarda meu casamento, cuida da minha família, sara as nossas feridas, traga o avivamento, muda minha vida por dentro, seja o centro de tudo, guarda minha casa. Teu colo, são dias difíceis que eu e minha casa temos sobrevivido. Só Pai, me dá um abraço, vem chorar comigo, caminha com minha família em meio às zonas de perigo. Não te peço prata nem ouro, pois não é tudo que preciso, mas te peço, vem Senhor morar comigo. Guarda os meus sentimentos, guarda o meu casamento, cuida da minha família, sara as nossas feridas, traga o avivamento, muda minha vida por dentro, seja o centro de tudo, guarda
meus sentimentos, guarda o meu casamento, cuida da minha família, sara as nossas feridas, traga o avivamento, muda minha vida por dentro, seja o centro de tudo, guarda minha casa, oh, guarda minha casa, guarda minha casa. Que Deus te proteja, que Deus te guarde. Você passa a palavra para quem? Não é o final. Deus é bom. Graças a Deus. Obrigado, pastor Roberlan, por essa palavra maravilhosa nos nossos corações, da nossa igreja. Deus possa continuar abençoando seu ministério, sua família. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu sou eu que vou te levar, espera um minutinho. Foi um prazer a gente ir. Tá. O pastor Roberlan me chegou ao conhecimento que ele é escritor de livros. Acredito que deve, eu conheci agora a primeira vez que eu vejo pregar, acredito que deve ser conteúdos maravilhosos para nossas vidas. E ali tem alguns temas. O senhor quer apresentar os seus trabalhos? Não vou tomar mais o tempo de vocês, tá, gente? Embora geralmente isso pareça mentira de pregador. Mas a maioria dos irmãos já conhece meus títulos. O que eu só vou resumir é que cada material está a R$20 lá. E em forma digital, é só você mandar um WhatsApp com o comprovante do Pix, é claro, 21 985 536774, e você pede qualquer um desses títulos que eu mando para você, tá bom? Os irmãos aqui da igreja, Vandemir, o Francisco e o Laia, tem esse material aí caso alguém procure, tá certo, gente? Pera aí que eu acho que ele vai tirar uma foto. Aí, pera aí. Só dele. Já foi? Só dele. Ah, não. Vou estragar a foto. Ah, ué, sozinho? Então tá. O riso é artificial, mas na internet não parece.